Boa noite, seres de luz, tudo bem com vocês? Vamos entrando na live. Hoje vamos falar sobre empoderamento feminino, sobre a importância do empoderamento feminino dentro dos relacionamentos, para superar um relacionamento, a importância, né, do empoderamento. E hoje eu vou chamar a Janaína, que é uma excelente profissional e terapeuta para estar debatendo com a gente. Eu vou chamar ela aqui, ter um papo, me chamando. Boa noite para vocês que estão entrando. Boa Boa noite! noite. Gratidão pelo convite, gratidão. Muito bom para a gente falar sobre esse tema, muito importante. Sim, gratidão por você ter aceitado o convite de aparecer por aqui para falar sobre esse assunto tão importante, sobre empoderamento feminino, né? Sobre essa importância dentro dos relacionamentos também, que é muito importante, né? A gente estar empoderada, a gente ter uma autoestima elevada. Então, levar esse assunto para as pessoas, né? É muito importante. Com certeza. As pessoas estão entrando aqui. Então, a gente estamos trazendo, né, esse assunto para trazer a importância mesmo do empoderamento feminino, da gente se amar, da gente trazer esse autoconhecimento para dentro dos relacionamentos, e a gente resolveu trazer uma das questões que é o relacionamento abusivo, dar mais ênfase nesse assunto, que é um assunto tão comentado e tão importante para a gente entender não apenas o que acontece dentro de um relacionamento abusivo, mas sim entender a importância que a gente tem da nossa responsabilidade, de tudo isso, para a gente se empoderar, para a gente conseguir superar um relacionamento, né? Um relacionamento abusivo, e essa é a importância para explicar mesmo para as pessoas como que viver tudo isso, né? E esse autoconhecimento que é tão importante. Então, por isso que eu trouxe você, porque, né, uma deusa, né, que fala sobre esses empoderamentos e sobre toda esse autoconhecimento, né, essa autoestima da mulher. Então, a gente vai começar falando sobre a importância, né, que a gente até estava conversando sobre a importância do empoderamento da mulher dentro dos relacionamentos, dentro desse universo, né, de se autoconhecer, a importância de você trazer isso para dentro de um relacionamento, trazer isso para dentro da sua vida. Esse foi o meu processo. Eu acho que quase todas as pessoas que entram nesse processo de autoconhecimento, ela começa a se debater com algumas questões, com alguns medos, né? De você nunca ter abrido esse universo cheio de possibilidades e de questões. Eu até estava falando com uma paciente minha agora há pouco, que ela falou assim, nossa, essa quarentena, ela me trouxe tantos assuntos, porque eu consegui ficar sozinha comigo, que eu não conseguia ficar por tanto tempo, que eu nunca tive esse contato comigo mesma. E é a importância, porque a gente não foi ensinado, né, a ter esse contato com a gente mesma, a nos entender, a nos respeitar, a nos questionar das coisas, né? Então, isso é muito, muito importante. E é tranquilo e é normal mesmo a gente no começo ter esse desconforto, porque a gente está conhecendo um universo diferente, a gente está conhecendo um universo novo, né? A gente se empoderar, a gente traz um universo totalmente diferente daquele comodismo que a gente via, né, por tanto tempo. Exatamente, eu acho que essa pausa que aconteceu meio que forçada, ela trouxe muito esse olhar para muita gente de silenciar, né, de observar o barulho interno, que às vezes a gente silencia pelos barulhos externos, né? Então, apesar dos pesares, trouxe muita transformação e muita oportunidade de realmente trazer esse empoderamento, e não só para as mulheres, né, mas para os homens também, mas esse olhar para o nosso universo interior. Então,
que possamos também dar continuidade, né, quando as coisas voltarem ao normal, que a gente sabe que nunca mais vai ser normal, né? Mas que a gente possa realmente trazer isso como um hábito, né, uma coisa contínua de olhar para o nosso inconsciente, olhar para os nossos processos, acolhê-los, né? E isso vai facilitando justamente essa jornada do empoderamento, né? Afinal, é o autoconhecimento que gera esse empoderar-se de si, né? Sim, sim. É tão importante a gente trazer essas questões, porque muitas mulheres, elas vê muito por aí a questão dos relacionamentos, né? De você sair de um relacionamento abusivo. E as pessoas falam muito para você sair de um relacionamento abusivo, mas ela não te dá essa luz de como se entender, como você vai lidar com esse processo depois do término, depois que você se livrou de um relacionamento abusivo. Aí a mulher se sente perdida, totalmente perdida, porque é uma mulher que ela entra num relacionamento abusivo, ela não se conhece, ela não se entende, ela está se sujeitando àquela todo aquele apego àquela outra pessoa, e ela sair disso porque todo mundo está falando para sair, não é a mesma coisa de você se entender e falar assim, olha, eu não mereço isso daqui, eu mereço mais do que isso daqui. Eu me valorizo, não é isso que eu tenho que receber, sabe? E aí a gente entra numa questão até dos valores, né? Da gente saber o nosso valor. Quais são os nossos limites, né? Qual que é o limite que eu tenho que pôr no outro? Até uma menina colocou aqui no comentário para a gente falar a diferença de amor e de apego, né? Mas entrando assim mais superficial, da gente, a mulher principalmente, ela tem que entender os seus limites, né? Para ela não se sujeitar a se apegar a uma pessoa apenas porque ela está ali disponível, né? E entender os seus limites, falar, não, até esse ponto você não entra mais. Esse é meu, esse espaço é meu, esse espaço é meu sagrado, né? Entender esse autoconhecimento para você se empoderar. E quando você tem esse autoconhecimento e se empodera, você começa a não permitir que as pessoas ultrapassem aquele limite, né? A não ultrapassem o seu espaço, né? E não traga desconforto, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? E todo esse bem-estar, que é o que você fala, né? Do empoderamento, do despertar da deusa, né? De toda essa mulher incrível que tem dentro da gente, que a gente só não reconhece ela, né? Exatamente. E eu acho que, até já respondendo a questão que a Mana colocou ali, a diferença do amor e do apego, ela é justamente essa essência. O apego é quando a gente não está preenchida, né? A gente não se conhece, a gente não sabe, como você pontuou lindamente, os nossos limites, a gente não reconhece o nosso valor, a gente se apega a qualquer coisa. Tem aquele livro que eu já deixo a dica para as manas, o Mulheres que Correm com os Lobos, e em um dos capítulos ela fala sobre aceitarmos migalhas. Quando a gente realmente não sabe, né, da nossa deusa interior, não reconhece o nosso valor, não sabe o que a gente merece, a gente aceita qualquer migalha afetiva. Isso é apego. E aí o apego gera a posse, o controle, todos aqueles sinais das relações tóxicas, né, que a gente é tão sutil que às vezes a gente nem percebe, a gente acha que é afeto, né, a pessoa ali querer controlar a roupa que você usa, o teu comportamento, o teu trabalho, o teu grupo de amigos, a hora que você entra e que você sai de casa. Então são pequenos sinais muito sutis e que a gente acha que aquilo ali é amor, mas isso é apego, isso é a posse, né, disfarçada ali de afeto. E o amor, ele já entra muito mais naquela força genuína, né, de quando você realmente se reconhece como uma mulher merecedora de um relacionamento que te respeite, que te dê liberdade, que a pessoa te incentive a crescer, a evoluir, né? Não é à toa que amar é ser livre. Eu gosto muito desse livro, já deixando a dica de outra leitura aí para as manas. Mas tem uma figura que a gente vê muito na internet do passarinho dentro da gaiola, né? Se você ama aquele pássaro, por que você vai deixar ele preso para cantar somente para você? Sendo que, na verdade, ele está cantando de desespero, né? De tipo, gente, pelo amor de Deus, me deixa fora, me deixa sair, me deixa livre para cantar, para voar.
E é isso que é amar, é você deixar a pessoa livre para ela fazer a escolha de permanecer, né? O apego é esse controle, essa necessidade de você ter a pessoa só para você ali dentro da sua gaiolinha, né? Então, o amor é livre, o amor é você deixar a pessoa livre para poder voltar, né? Para ela fazer a escolha de continuar a caminhada junto a você. E isso é muito importante da gente, de novo, né? Saber os nossos limites. Não ultrapassar esses limites que nos prejudicam e que entram nesse lado do apego, da posse, do controle, né? Então é tudo muito sutil, mas quando a gente também, exato, como a Amanda colocou, o amor também é deixar ir. Se a gente ama a pessoa, a gente sabe que a gente quer o bem dela, que a gente quer a felicidade dela, né? E se chegou o momento dela partir, tá tudo bem, né? Porque a gente ama genuinamente, muito bem colocado. Sim. E até a questão da gente colocar também que às vezes o relacionamento abusivo não é só fisicamente, né? Não é só o físico, Sim. não é só a agressão física, é a verbal, é essa prisão, é você aprisionar a pessoa, porque se você não deixa a outra pessoa ser quem ela verdadeiramente quer ser, você está no relacionamento abusivo, né? Porque você está prendendo uma pessoa porque você acha que só porque você ama ela, você tem posse dela. Na verdade, não é assim. É o que as pessoas muito confundem o apego do amor, né? O É. apegar a pessoa, né? E querer ela só para ela, né? Igual a questão do passarinho, né? E é muito isso, porque as pessoas, elas confundem muito os sentimentos. Aí entra outra questão do autoconhecimento. Você se entender, você É. começar a se autoconhecer. Calma, qual é o sentimento que eu sinto por essa pessoa? Gente, esse pensamento muda muito o sentimento que a gente tem pelo outro, né? Quando a gente começa a refletir, pera, eu sinto o quê por ele? Meu marido, meu esposo, meu namorado, o que eu sinto por ele? Quais sentimentos que me traz? Ah, às vezes as pessoas, quando você pergunta, né, as pessoas falam assim: ah, mas eu tenho ciúmes, eu tenho raiva por ele ter feito alguma coisa, eu tenho isso. Aí você não vê, tipo, ah, eu amo, eu tenho carinho, eu tenho respeito, eu tenho isso. As pessoas vai mais pelo rancor, né, pelos sentimentos negativos que a pessoa traz, do que olhar com mais genuidade. Então, isso atrapalha na hora de você se apegar à pessoa, porque você está ali, porque você ama ela e você quer prendê-la a você, porque você tem todos esses sentimentos ruins, né, aí guardado, que é até uma coisa do perdão, né? O perdão a gente não dá para o outro, a gente dá para a gente mesmo, porque quem está sentindo sou eu, né? E quem vai se libertar do perdão é eu, não é o outro. A gente liberta é a gente mesmo, porque quem está sentindo isso é só a gente, né? Então tem toda essa diferença aí, porque o relacionamento abusivo e o tóxico, porque a gente também às vezes a pessoa acha que só o outro é tóxico, mas a mulher também é tóxica. A gente tem essa responsabilidade de entender que a gente também pode ser tóxico dentro do relacionamento, né? Trazer, aí entra de novo o autoconhecimento. A gente se conhecer é assim uma liberdade, né? Da gente se entender, da gente começar a se conhecer. A gente deixa o outro livre porque a gente se ama. Exatamente, mas você tocou num ponto que é crucial também, que eu até ia comentar dessa projeção, né? Eu gosto muito de pensar na lei do espelho. O outro, ele é o reflexo da gente, seja no aspecto que a gente admira, quanto no aspecto desafiador. E principalmente no desafiador é onde está a nossa maior cura. Então, essa coisa do não, o outro que é tóxico, o outro que é abusivo. Não é sempre assim, né? Existe essa troca, esse reflexo. Então, até compartilhando um pouco da minha jornada, como eu contei para você, né, no pessoal, eu passei por um relacionamento abusivo há 6 anos atrás e foi assim, destruidor, devastador, mas ao mesmo tempo libertador para eu reconhecer a minha força e a minha essência, né? Porém, com o autoconhecimento, com muita terapia, eu percebi que eu também era tóxica, que eu também era controladora, eu também era ciumenta, então eu também tinha atitudes muito abusivas dentro do relacionamento. Então, a autorresponsabilidade ela é um fator crucial para o empoderamento também, porque aí você para de projetar no outro, né? Essa coisa ali da raiva, não, porque ele teve uma atitude que me provocou raiva, mas, gente,
por que que isso ressoou em você? Será que não tem uma ferida profunda, inconsciente aí que você precisa olhar, acolher e ressignificar? Né? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Só que o outro, ele projeta essa nossa ferida inconsciente para que nós possamos nos curarmos, né? Então, essa observação muito sutil, né, de, como você falou, do perdão, todos os sentimentos também, né, dessa questão da raiva, desse descontrole, observar também a admiração, se a gente admira algo no outro, é porque tem esse potencial dentro da gente também. Então, trazer essa consciência, né? A lei do espelho, lembrem disso. O outro é sempre um reflexo de nós mesmos, né? Então, observar isso em toda relação, seja no relacionamento amoroso, nas parcerias, nas amizades, observe o que cada pessoa está te trazendo de aprendizado, né? Isso vai gerando cada vez mais essa liberdade, né? Esse empoderamento de si mesmo. Né? É até importante, porque as pessoas, hoje em dia, elas estão dramatizando muito a questão da responsabilidade, achando que a questão da responsabilidade, da gente entender nossa responsabilidade, é colocar a vítima como culpado, sabe? Distorcer essa situação. E, na verdade, não é. A questão é você se entender, né? Não quer dizer que a gente está trazendo todo esse conceito de romantizar a violência e distorcer a questão do relacionamento abusivo. Mas a responsabilidade, a gente tem que trazer ela sempre na nossa vida, e não só no relacionamento amoroso, em todas as partes da nossa vida. Porque nós somos seres que viemos para evoluir, para crescer. Então, nós precisamos de desafios. Não precisa ser tão complicado assim também, mas às vezes a gente atrai essas complicações mesmo para a gente aprender. Então, a gente tem que entender esses aprendizados quando eles aparecem e acolher eles para a gente. E não simplesmente entrar no drama e na vitimização, falar, meu Deus, estão abusando de mim, eu sou uma coitada, e não olhar para essa situação e falar, pera, o que isso tem para me ensinar? O que esse relacionamento abusivo tem para me ensinar? Né? Porque você pode reparar que todas as manas que entram dentro de um relacionamento abusivo saem totalmente outra pessoa, revigorada, traz um autoconhecimento. Às vezes era isso que ela estava precisando para dar um start, para ela se conhecer, para ela se entender, para ela se sentir empoderada. Então, nem sempre a culpa não é do outro, mas a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente se entender, para a gente se acolher e não ficar só no drama, né? Porque se a gente ficar no drama, a gente sempre vai atrair as mesmas pessoas, sempre vai atrair as mesmas situações, sempre vai atrair aquilo para você aprender, até você aprender. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu sempre atraio isso. Mas você já parou para pensar por que você atraiu isso pela primeira vez? Porque você quer tampar o buraco, né? Tipo, sair de um relacionamento e entrar em outro, porque o padrão da sociedade é você estar dentro de um relacionamento. Se você não está dentro de um relacionamento, você não vive, né? Você não é feliz. Então, esse padrão, ele é um assunto muito, muito mais profundo, né? Mas esse empoderamento, ele traz a liberdade, né? A Sueli falou aqui que prefere dar asas para voar. Exatamente, quando a gente ama o outro, a gente deixa ele livre para ser quem ele quer ser, para ele ter os desejos e sonhos que ele deseja ser, porque somos aqui livres, né? Somos seres livres e únicos, e com cada um com os seus aprendizados, com o seu autoconhecimento, com as suas vivências, né? Cada um tem um propósito, e a gente sempre tem para acrescentar, mas a gente não pode prender, né? Exatamente. Teve uma mana que pediu ali a respeito das atitudes abusivas e tóxicas. Acho que é legal a gente trazer alguns sinais, né, pra gente, tipo, alerta o inconsciente ali, ficar ligado como uma forma de percepção, né? Como a gente falou anteriormente, é muito sutil essa questão do abuso, porque, como a Amanda colocou, não é só abuso físico, né? Muitas vezes, infelizmente, acontece o abuso físico, né? A agressão,
Essa questão da invasão do teu templo, que é o teu corpo sagrado, isso é muito importante a gente ter a consciência, né? Eu falo muito no meu workshop Despertar da Deusa, da consciência da nossa sexualidade, como o nosso templo é sagrado, e isso entra muito nesse autoconhecimento de você realmente se olhar com amor, olhar para o teu corpo independente, ai, da celulite, da estria, do pneuzinho, do não sei o que, mas se olhar com amor, você é uma deusa, você é uma representação da divindade. E um homem que não respeita e que não honra isso, que não honra o teu corpo, ele realmente não te merece, sabe? Isso é um dos principais sinais. O não é não, né? A gente viu muito no carnaval falar muito sobre isso. Não é não. Quando a mulher não está afim, não está afim. E o homem tem que respeitar isso. A gente não vive mais. Agora entramos num assunto polêmico, né? Mas a gente não vive mais em 1920, onde a mulher tinha que servir o homem, né? Nós temos nossa liberdade, temos nossos desejos, e quando os dois querem, aí sim acontece. Né? Então, essa coisa do corpo físico é muito importante a gente trazer a consciência do nosso acolhimento do nosso corpo, se honrando, se olhando com essa amorosidade. Mas aí o comportamento psicológico é que é ainda mais sutil, né? Essa questão que a gente comentou do controle, né? Às vezes aquela coisa de ai, você não vai sair com essa roupa, né? Tá muito curta essa saia. Tipo, uns comentários tão sutis que a gente acha, não, nossa, ele tá se preocupando comigo, sabe? Umas coisinhas tão pequenas, mas que se você for somatizando todo o entorno, né? Às vezes a pessoa te priva de sair com as tuas amigas, te priva de trabalhar num determinado local porque o chefe vai ser um homem. Estou falando aqui, às vezes, até de experiências que eu já experienciei, já passei. Então, assim, é muito sutil, sabe? E você tá tão envolvida no relacionamento, no apego, vai onde com essa maquiagem, como diz a Amanda? Exatamente. Tipo, são coisas tão mínimas, mas que, como a Amanda colocou, isso vai tirando a tua essência, você vai perdendo a tua liberdade de ser quem você é. Quando você vê, você está totalmente apagada, você não tem mais voz, você não sabe mais do que você gosta, você deixa às vezes de seguir um sonho, um projeto profissional que você tanto queria, para estar adaptado ali naquele apego, né? Não, ele me ama, ele me cuida, ele me valoriza, mas na verdade é um controle, né? Uma posse, é um apego. Sim, sim. É até importante também a gente entrar nesse assunto, porque eu vejo muito nas minhas sessões as meninas falando, ah, mas eu não. Eu tenho um relacionamento onde a gente não gosta de ter amizades, a gente não gosta de fazer essas coisas. Aí entra a questão de diálogo, né? Se vocês dois concordam em não terem amizade, se vocês dois não querem, não é porque o outro não te Uhum. deixa, mas porque você não quer, não faz sentido para você nem para ele, ok, tudo ótimo, maravilhoso, você está feliz, você está inteira, você está tranquila em relação a isso, você está completa no relacionamento, ele te trata bem, você se completa com ele, não se completa, se transborda com ele, então você tá tudo bem, né? Então, é porque às vezes as pessoas falam assim, até chegou uma paciente minha que falou isso, falou assim, nossa, eu acho que eu tô num relacionamento abusivo, mas eu não acho que é um relacionamento abusivo, porque as pessoas falam, ah, você não tem amizade porque ele não deixa, mas não é, porque eu não quero, aí as pessoas ficam falando, eu fico pensando se eu estou num relacionamento abusivo. Falei, tá, mas não precisa, né, de entrar tanto, assim. As pessoas estão, às vezes, militarizam tanto essas questões, né? E às vezes a gente tem que ter essa suavidade para entender o que é bom no relacionamento, né? Se os dois estão felizes, se é tranquilo para vocês, está tudo bem, né? Só a questão do abuso, do controle, da manipulação é quando você quer algo e a pessoa não deixa você fazer, né? Quando a pessoa fala, não, você não vai fazer isso, não, você não vai. Aí é outra situação, onde entra o abuso, onde entra as relações tóxicas, né? E normalmente é igual a questão que eu falei da raiva, às vezes a pessoa fala, não, ele não deixa, eu também não vou deixar, aí entra aquela relação super tóxica dentro de um relacionamento, porque um não deixa, o outro não deixa, e entra aquela discussão e nenhum é feliz e vai levando a relação até o momento de um estourar.
Exatamente. E você tocou num ponto que é essencial e que muitas vezes é um grande desafio que eu percebo também nos atendimentos, o diálogo. Nenhuma relação saudável é construída sem diálogo, né? Porque pensando, são dois universos completamente diferentes, vindo de criações diferentes, têm ideais diferentes. Se você não sente e conversa com teu parceiro de, olha, os meus princípios são esses, eu tenho tal e tal sonho, eu gosto de ser tratada de tal e tal maneira, não tem como você fazer o negócio acontecer, sabe? Porque ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém sabe adivinhar. Então, às vezes, ele tem uma atitude que você não gosta. Aí você vai explodir. Não, pera, senta, né? Olha, não é que nem você falou ali do não, você não vai fazer isso, você não pode sair, você não pode ter esse amigo. Não, pera, olha, eu não gostei muito dessa atitude. Isso não me fez eu me sentir muito bem. Né? Então, expor aquilo que você está sentindo de uma maneira harmoniosa, de uma maneira que tenha diálogo, é muito importante. Eu até trabalhei muito isso em terapia, porque eu tinha uma dificuldade de falar para os meus companheiros, tipo, o que eu não gostava, o que estava me incomodando. Aí eu ia guardando, 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 até que chegava uma hora que eu explodia e queria terminar o relacionamento. Só que, cara, não é assim que você vai. Isso, comunicação não violenta, muito bom. Não é assim que você vai construir uma relação saudável. E a gente tem. Eu, tá aqui trazendo minha projeção, né? Mas eu tinha muito na cabeça de não, se eu falar o que eu não gostei, a gente vai entrar numa discussão, a gente vai brigar e não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa fica guardando as coisas que estão incomodando ela por achar que vai trazer uma briga, por achar que vai trazer um conflito para dentro do relacionamento. Mas é muito mais fácil você sentar e dizer, olha, eu não me senti muito bem com essa atitude que você teve, eu não me senti muito bem com esse comportamento, com essa situação. Então, será que a gente podia, né, resolver de uma maneira equilibrada? Será que você poderia ceder um pouquinho? Né? É esse equilíbrio de cada um ceder um pouquinho, né, se transformar um pouquinho, não perdendo a sua essência, não perdendo a sua liberdade, a sua autenticidade. Mas é isso que é uma construção de amor, né? O amor é construção. Todos os dias você fazer um pouquinho para permanecer naquela relação saudável, né? De encontrar o equilíbrio dos dois universos ali que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo, como você colocou uma palavra que eu adoro usar também, o transbordar, né? Dois seres completos em si que transbordam esse amor, essa conexão. Então, diálogo, gente, como a Amanda colocou ali, comunicação não violenta. Fica a dica aí de uma leitura também muito boa para dentro das relações. Sim. É até a questão de que você falou de não saber colocar o limite. Às vezes a mulher, ela acha que não pode falar para o homem que não está gostando de certa situação, porque tem essa desvalorização. Ela não se acha capaz de ter um relacionamento. Aí entra também a questão do empoderamento de novo, né? Porque quando você se sente autossuficiente, quando você se aceita, quando você se ama, quando você se conhece, você vai colocar os seus limites, porque se a pessoa está ultrapassando aquele limite, ela vai continuar ultrapassando, não tem por que você estar com a outra pessoa. Se você falar para ela, olha, isso me incomoda, e ela continuar, é porque ela realmente a relação não vai dar certo. Você vai viver dentro de um relacionamento onde a pessoa sabe que está te incomodando e vai continuar, entende? Então, quando você traz esse empoderamento, você fala, opa, peraí, se eu falei e você está me desrespeitando, vamos pensar novamente sobre essa relação se é algo saudável. Porque se você não me respeita, não é saudável para mim, então não é saudável para a gente, né? Porque eu vou ficar infeliz dentro de um relacionamento, não faz sentido. O relacionamento é para a gente se construir, né? Para a gente evoluir. É igual você falou, e eu também tenho muito isso, eu falei de se completar por força do hábito que a gente fala que não se completa, né? Mas o relacionamento a gente não se completa, a gente se transborda, são três, né? Eu não canso de falar isso, é eu, você e nós, não tem um só, né? Somos seres completos, somos seres que a gente sempre está transbordando, então trazer essa consciência ela é muito importante para a gente se empoderar mesmo e colocar os limites dentro do relacionamento, né? Para a gente não viver esse relacionamento que não é saudável. E até esse ponto dos três aí achei muito bom, porque
Muitas vezes, isso eu falo por experiência própria também, né? Como uma boa pisciana aí, quem gosta de signos, eu me dissolvia dentro da relação, eu virava a pessoa, eu vivia pela pessoa. Então eu não sabia o que que eu gostava, eu esquecia dos meus projetos, eu esquecia da minha vida profissional, dos meus estudos e ficava só na dependência do outro. E isso é muito importante, por isso, de novo, né? O autoconhecimento, o empoderamento, a mulher saber o que ela quer, sabe? Ter muito determinado. Não, eu tenho esse objetivo, tenho minha vida profissional, tenho minha independência, minha autonomia, e aí, junto com o outro, né, constrói, caminha ali o nós que você comentou, né? Então, respeitando também a individualidade do parceiro, né? Respeitando o tempo do trabalho dele, incentivando também, né? Os dois se incentivando a crescer. Isso é muito importante também, perceber esse sinal sutil, né? Se a pessoa te incentiva nos teus sonhos, sabe? Te impulsiona para você realizar os seus sonhos, ao invés de ficar dizendo, não, isso aí você tá sonhando grande demais, isso aí não é para você, sabe? Não, tem que ser uma pessoa que torce, que celebra com as suas conquistas também. Então a autonomia da mulher é muito importante também, né? Principalmente essa questão de, exato, criar essa individualidade não, para não perder, né, a tua essência, para saber quem você é além do relacionamento, porque o que eu vejo também muito acontecer é, aí o relacionamento chega ao final, e aí, quem eu sou? O que que eu faço agora? Os meus amigos eram os amigos do meu parceiro, meu trabalho não tem, minhas finanças não tem, então, sabe, tem que ser realmente dois seres completos que juntos caminham, né, transbordando aí, formando esse terceiro elemento, como você colocou, né, o nós. Achei muito boa essa analogia. Porque é muito importante até a questão da pessoa que vive num relacionamento abusivo não conseguir superar. Porque ela perde a individualidade, né? É, Ela perde esse conceito dela mesma, ela não sabe quem é ela. Então ela começa a entrar naquele loop de ficar, meu Deus, quem eu sou? E agora, o que que eu faço? Os meus sonhos eram os sonhos dele. Ele foi embora, e agora? Quais são os meus sonhos? O que que eu gosto? O que que eu gosto de fazer? Né? São coisinhas tão pequenas, mas que a gente traz, assim, que é o que a gente vê dentro dos relacionamentos abusivos, é isso que a gente vê, né? A pessoa falando, eu não sei quem eu sou. Eu fiquei tanto tempo vivendo para ele que eu não sei quem eu sou, né? Então, voltamos a dizer, o empoderamento feminino, ele traz isso, né? Esse autoconhecimento, essa vivência, né? Eu também sou pisciana e sou muito de viver no mundo ali das imaginações, das fantasias. E quando eu encontrei o eixo com o meu esposo, foi justamente isso da gente ter diálogo. Hoje a gente conversa assim de tudo e sobre tudo e para tudo. Então a gente sempre está conversando, porque eu era muito também de imaginar o que ele estava pensando. E eu queria que ele imaginasse o que eu estava querendo, sendo que ele não tem bola de cristal, né? E quando a gente colocou o diálogo dentro do relacionamento, tudo mudou, porque ele começou a entender o que eu queria, eu entendi o que ele queria, e a gente começou a se trabalhar juntos, né? E até uma questão que você falou do outro ser o seu apoio, o seu marido, o seu esposo, o seu parceiro, ele tem que ser o parceiro. Eu sempre falo, a gente tem que ter um parceiro, né? Um companheiro. Ele tem que ser seu fã número um, ele tem que te incentivar. Mesmo que ele não goste, meu marido, ele não é muito fã dessas terapias, mas ele é meu fã número um, ele me incentiva, ele fala, amor, você vai fazer uma live, ele fica todo empolgado, então ele fica todo esse trabalho, ele não gosta, ele não acredita muito nessas coisas, mas ele acredita, me incentiva e sempre está ao meu lado. Então não é a questão, meu marido não gosta do que eu trabalho, não tem importância, ele tem que acreditar em você, ele tem que acreditar no seu potencial, independente do que você faça, né? exatamente, exatamente. Acho que até a Amanda comentou ali, de fechar. Quando nós estamos alinhadas com a nossa essência e sabemos quem somos, nosso parceiro nos admira ainda mais, nos admira mais. É exatamente isso, né? Porque, pô, você vê a pessoa realmente determinada, fazendo ali a busca dela, né? Seguindo a essência dela, não tem como você não admirar, né? Então, imagina, uma mulher que está exalando ali a deusa interior dela, né? Não tem como um Deus não reconhecer isso também. Então, quanto mais a gente puder afirmar essa essência, mas vai fluir, né? E até uma mana tinha comentado a respeito do sentir merecedor, eu fiquei com isso na cabeça, né? A questão do merecimento.
como a gente também traz, às vezes, essa dificuldade de acreditar que somos merecedoras, sim, de um relacionamento saudável, que somos merecedoras do amor genuíno, né? Eu converso muito com meu companheiro sobre isso, que ele sempre falou que, por muito tempo, ele idealizou ali a mulher dos sonhos e muita gente vinha para ele e dizia: não, você tá sonhando muito alto, sabe? Diminuindo ali o desejo dele. E eu também, como uma boa pisciana de novo, né? Idealizo o amor. Tipo, não, eu quero um cara assim, assim, assado, que me respeite, que me incentive, que veja a deusa que eu sou em todos os aspectos, não só no físico, mas na inteligência, na determinação, enfim, né? E aí a gente ficou conversando sobre isso no início da nossa relação, porque como as pessoas também diminuem isso, sabe? De não, isso não existe. Isso só tem em conto de fadas. Amor é mentira. A gente vem nessa sociedade de amores líquidos, né? Bauman fala muito sobre isso. Essa coisa do desapego, né? Da gente não acreditar que uma relação pode ser duradoura sim, pode ser saudável sim, né? Se não der certo, a gente descarta. Isso eu acho que foi até uma coisa que a gente conversou, né, no privado, a respeito de tentar encontrar uma solução para o relacionamento, né? Isso torna uma relação duradoura. Como eu comentei anteriormente, o amor é construção. Não são essa coisa de, não, foi contra ali o que eu queria, não fez o que eu queria na hora, então tchau, sabe? Isso é um apego, né? Isso é essa coisa superficial. Então, o amor é você estar todo dia fazendo essa escolha e se sentindo merecedora. Quando você desbloqueia esse aspecto de não, eu sou merecedora sim de uma relação onde o homem me valoriza, onde ele me incentiva, ele me reconhece, me respeita, você abre esse espaço para o universo te enviar essa pessoa realmente, né? Deus, aí vocês coloquem o nome que vocês preferirem, mas é você reconhecer que você é merecedora sim, e de que é possível sim você experienciar essa relação, né? Sim, sim. E é muito importante a questão do que você falou, da questão dele não, dos amigos e das pessoas não acreditarem nisso, né? Porque hoje que a gente está desconstruindo isso, era muito. Antigamente não podia falar que as pessoas viviam um relacionamento abusivo, né? Não tinha como a mulher ter voz dentro de um relacionamento. Aquela frase, como é que é? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente! Exatamente. Então, as pessoas têm essa coisa, a gente está desconstruindo isso agora. Então, é muito importante a gente não comprar a ideia do outro sobre relacionamento. Porque se a gente compra a ideia do outro de relacionamento, que ela acha, pelas perspectivas dela, por às vezes passar por um relacionamento de pai e mãe que foi muito abusivo e tóxico, e ela acredita que só relacionamento só existe assim, para ela é assim, mas eu não preciso acreditar nisso, né? Esse é o processo dela, esse é o processo do outro, viver aquele processo, evoluir, né? E pensar diferente. Mas a gente está desconstruindo isso. E mais agora a gente está na internet botando a cara mesmo para falar sobre esses assuntos e colocar a importância da gente ter um relacionamento saudável e que é possível a gente ter um relacionamento saudável. É possível para todo mundo. Então, agora, mais para frente, eu acredito que vai clarear muito isso e as pessoas vão começar a sonhar mais com relacionamentos saudáveis, né? Porque é possível, a gente pode, todo mundo pode. Até o trabalho, a manifestação da alma gêmea, que é trazer justamente isso. Você colocar todas as características que você quer no seu parceiro e ter essa pessoa, porque você merece essa pessoa mais incrível do universo, porque você pode tudo, né? Você pode tudo. Então, as pessoas têm que acreditar nisso. Mas é um processo, né? A gente tem que fazer esse empoderamento, esse autoconhecimento, essa valorização, merecimento, né? Aí entra todo esse processo, de novo, lá do início, do autoconhecimento, da gente mergulhar no nosso interior, né? De, como a Mana comentou aqui, de se amar, saber filtrar as coisas, realmente trazer essa consciência. E até alguém fez um comentário aqui, o Oliver, o que é errado foi normalizado e o certo virou utopia, né? Então, é muito real isso, mas um ponto que você tocou, né? O padrão ancestral, isso também a gente precisa olhar, né? Das repetições de padrões. Por isso que olhar para pai e mãe também é muito importante, porque foi o nosso primeiro reflexo de uma relação.
Às vezes primeiro se contato com o relacionamento, né? exato, né? O ideal do masculino e do feminino ali projetado no pai e na mãe. Então, às vezes, se você vem de um padrão ancestral que não foi muito saudável, gera justamente esse conflito de não relacionar-se. É difícil, é briga, é conflito, é traição, é blá, 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 todo esse trauma inconsciente que a criança cria, né? Então, fazer esse acesso às memórias da infância também é essencial para desbloquear de novo, né, o merecimento, esse sentimento de manifestarmos nossa alma gêmea. E, e é muito importante porque, às vezes, eu vejo muito nas sessões que eu trabalho, com o pacote onde eu trabalho a questão do pai e mãe. E eu deixo uma sessão só para isso. E, às vezes a pessoa chega e fala assim, mas eu vivi, mas hoje eu vejo diferente. Mas eu sou criança, né? Não é Uhum. assim. A gente, as crenças, os traumas, eles são fixados na gente lá na infância. Hoje a gente pode ter uma consciência diferente. Mas o que tem aí dentro? Os traumas. E quando a gente volta no passado, para você olhar naquela criança, o olhar de uma criança olhando para uma situação de briga, de discussão, de traição, de violência, aquela criança pegou um monte de trauma para dentro dela. Hoje pode ser que ela perdoe conscientemente, mas inconsciente. Como é que está o coração dessa pessoa? E por que que você traz isso para dentro de você, né? Então, olhar para isso é muito importante, porque traz reflexo sim dentro de um relacionamento, né? A gente tem que olhar isso com muito carinho. Às vezes as pessoas querem tampar os olhos, não, já perdoei, já passou, já foi, e não olha para isso, né? É E é verdade. importante. É, a cura da criança interior, essencial. Muito bom. Até uma Tem mais algum Ela comentário? colocou assim, relacionamento virou competição. Também existe isso, né, de competição dentro de um relacionamento, onde as pessoas não têm essa valorização, né? Aí entra até a questão de você querer a validação do outro, né? E de um Uhum. ficar competindo com o outro, de ficar. O precisar de validação é quando você não tem uma autoestima muito boa, né? Porque você quer que o outro te valide. E quando a gente tem o empoderamento e o autoestima elevada, a gente não precisa da validação de ninguém. Eu faço o que eu quiser, se eu quiser rapar o cabelo, se eu quiser pintar, se eu quiser andar com qualquer roupa nua, é problema meu, não preciso da validação de ninguém, né? É Então, verdade. quando a gente se ama, a gente não liga para essas coisinhas de competição, de validação do próximo, né? É, você reconhece o seu próprio valor, né? Não precisa que o outro faça isso por você. Isso dá até para fazer esse link com a própria criança interior, né? Porque muito do que a gente vê nos relacionamentos são as crianças feridas, né? Projetando ali aquela busca do reconhecimento do pai e da mãe no parceiro. Até hoje eu fiz um atendimento que era muito voltado para isso, sabe? É, conflito de às vezes o pai faltou, às vezes a mãe faltou, não teve essa atenção, esse afeto e projeta no parceiro, né? Aí vira aquela rivalidade do ego ferido, né? De querer atenção, de querer o reconhecimento. Então, vamos acolher nossas crianças interior, que vai ajudar bastante nos relacionamentos também. Até uma questão de quando a gente entra dentro da sessão, a pessoa, quando a gente vai falar de relacionamento, a gente vai para essa parte mais energética e toda essa parte mais espiritual, a gente entra nessa questão de que a pessoa acha que ela vai entrar dentro de uma sessão de terapia de relacionamentos e vai falar só sobre o relacionamento. Mas, na verdade, a gente vai muito, muito além. A gente vai lá naquela criança que criou esses pensamentos, que criou esses traumas, que criou tudo isso, para você não precisar mais passar por tudo isso. E muitas das vezes, os traumas de traição, de ciúmes, não vem de agora, vem lá da infância. A maioria é da infância, é a nossa criança sendo, gritando e sendo querendo atenção e querendo chamar a atenção nossa mesmo para a gente olhar para isso, né? É verdade. É bem mais profundo que a gente imagina, né? Né? Então, até a menina colocou aqui sobre filtrar tudo isso, né? Que é muito importante e é totalmente importante a gente ver essa responsabilidade, né? Porque muitas pacientes minhas vêm para sessões com essas questões
e fala, nossa, realmente o relacionamento dos meus pais eram totalmente conturbados, eu nunca tinha parado para ver. E quando ela vai perceber, ela vivia os relacionamentos iguais a dos pais, né? Tipo, totalmente abusivo, ou tóxico, com ciúmes. Ela tá repetindo. E nem sempre é só dos pais, às vezes é das mulheres da família. Exatamente. Vai muito atrás, né? Até a Amanda ali comentou da constelação familiar, isso é incrível, porque é uma ferramenta que te mostra como às vezes vem lá de muitas gerações atrás, né? E deixa eu ver o que a Amanda comentou aqui. Dos dois lados, para quem não recebeu a atenção dos pais e também para quem recebeu atenção em excesso. A criança mimada também aparece às vezes, exatamente. Também tem esse lado não só da falta da atenção, mas como o excesso, né? Que aí entra essa coisa da competição de novo, de não, você tem que fazer o que eu quero agora do jeito que eu quero, né? A birra ali da criança. Então, por isso esse processo que você faz também de acessar essas memórias da infância, meu, é essencial para trazer esse relacionamento de amor genuíno. Porque aí você se ama, você acolhe a sua criança interior e você não projeta no outro essa necessidade do reconhecimento, né? Essa dependência, esse apego, né? Então, a cura da criança interior é essencial também. E o próprio acolhimento do sagrado masculino e do sagrado feminino dentro de nós, né? Lembrando que temos as duas polaridades. Então, libertar, honrar o pai e a mãe, né? Entender que eles deram o melhor que eles podiam, né? Com a consciência que eles tinham no momento que eles nos criaram, mas não também projetar tanto essa responsabilidade, tipo, não, porque eu vivo relacionamentos não saudáveis hoje por culpa de vocês, né? Então, não, calma. Vamos honrar, libertar eles também, mas nos libertar desse padrão repetitivo, né? E é isso, olhar para o É muito inconsciente. importante, é muito importante a gente entender que a consciência dos nossos pais, normalmente assim, da nossa idade para trás, os nossos pais, eles tiveram a uma consciência e uma sociedade totalmente diferente da que a gente está tendo hoje, e os relacionamentos abusivos e tóxicos era super normal. Era super normal. A mulher, quando queria sair de um relacionamento tóxico, todas as pessoas falavam que não podia, porque ela estava ali no relacionamento, ela tinha que aceitar, porque ela era mulher e tinha que ser submissa e tudo mais. Então, foi a situação que eles viveram. Então, a gente entender que eles não fizeram isso porque queriam passar um trauma ou foi muito consciente. Não, era a consciência deles naquele momento. Era o que eles aprenderam, o que foi passado para eles, né? Normalmente, esse trauma não vem deles, vem dos pais deles, e vai indo. É como eu comentei aquela frase ali que eu brinquei, né? Que a gente ouvia, nossa, eu ouvia muito na infância de não, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Nas novelas a gente ouvia esse tipo de frase, porque era algo realmente muito normalizado. Tipo, não, o casal tá brigando, deixa que tá tudo certo. Mesmo que às vezes o cara tá batendo, tá agredindo a mulher, tipo, não, sabe? Então por isso que também ter essa consciência de que graças a Deus, nós estamos numa era que tem a informação chega, né? E quanto mais a gente puder disseminar essa informação do autoconhecimento, de fortalecer esse empoderamento de si, principalmente para nós mulheres, né? A gente vai romper esse padrão da submissão, de aceitar coisas que nos prejudiquem, que nos machuquem tanto em nível emocional, mental, quanto físico, né? Então é muito importante isso. Até uma questão que a moça colocou lá em cima, de amor em excesso, quando você recebe esse amor em excesso dentro da sua casa, um dos pontos que traz é a dependência, né? Porque você se sente dependente. Aí, quando você entra dentro de um relacionamento, você acha que o seu marido tem que fazer o que seus pais faziam para você. Então, porque você não sabe lidar com outra coisa a não ser aquela super proteção, aquela proteção em excesso. Aí você acaba projetando no seu marido, no seu esposo, no seu namorado, uma dependência, né? Aquela coisa de tipo, nossa, você tem que fazer por mim porque eu não sei fazer sozinho, eu não aprendi, né? Não conheci É nada por verdade. mim.
E aí entra justamente essa fala do Oliver aqui, de a mulher tinha que cuidar do marido, que perseverar e suportar tudo eternamente em favor da instituição casamento. Porque até pouco tempo, né, é muito recente essa questão dos direitos civis de uma mulher. Antigamente a mulher dependia de um homem para ter uma conta num banco, para poder assinar um contrato, para poder, sabe? Então é muito recente essa nossa caminhada. Por isso que olhar para esse sagrado feminino, para esse empoderamento da mulher é essencial, né? De a gente também saber se posicionar como autoridade, como uma pessoa que tem voz, que tem autonomia, que tem independência, e não só, né, a que serve o marido, que serve o lar, que serve a casa. Sim, sim. Até a Sueli colocou aqui que homens também vivem, né? É o que a gente falou da questão de ser tóxica, né? Às vezes a gente não percebe, às vezes a mulher não percebe que é tóxica, porque tem todas aquelas questões que a gente falou, da insegurança, dos medos, né? Da competição, da questão de traição, sempre achar que está sendo traída, aqueles ciúmes em excesso. Então, aí voltamos à questão do empoderamento. Quando a gente se empodera, quando a mulher está com aquele autoconhecimento, quando ela se ama, ela não vai ser tóxica com o outro, porque ela vai deixar o homem ser livre, ela vai deixar o homem ser a verdadeira essência, porque o homem também precisa ser a sua verdadeira essência, não é só a mulher, né? O homem precisa se empoderar também, precisa ser essa força total que ele tem, né? Então, trazer isso é muito importante, a mulher se conhecer e se entender para não ser abusiva também. Exatamente. E os homens também, né? Eu sempre falo disso nos meus atendimentos, porque a questão do feminino que a gente está falando tanto, né, nessa última década, ela não serve só para o homem, mas também para a mulher, porque o quanto homem a gente vê que reprime as emoções, né, por conta dessa questão de não, se você chorar, você não é homem, chorar não é coisa de homem, demonstrar o afeto, né, demonstrar essa vulnerabilidade. Então, o homem se conhecer, como você colocou, trazer esse empoderamento de si também, de se permitir sentir, né, baixar ali a armadura, as barreiras da autoproteção e se permitir essa vulnerabilidade também vai facilitando que eles também experienciem relações mais saudáveis, né, que não se permitam às vezes esse lado tóxico da companheira, né, pelo apego, pela essa questão da dependência total. Sim, é até uma questão que essa questão do relacionamento abusivo é algo que é falado da questão dos sinais do relacionamento abusivo, né? Do como a gente identificar, as pessoas falam muito para a gente sair do relacionamento abusivo e tudo mais, mas essa questão que a gente está colocando aqui do autoconhecimento, de se empoderar, é uma autorresponsabilidade, né? Você ter o autocuidado, você ter esse diálogo dentro de um relacionamento, você ter essa responsabilidade é muito importante. Eu vou até lançar um e-book sobre isso, que era um assunto muito delicado que a gente fala, e que eu quero trazer essa consciência para as mulheres de não só identificar um relacionamento abusivo, mas você conseguir superar esse relacionamento, para você não atrair mais isso para sua vida, para você não ter mais disso e você aprender os aprendizados que você tem que aprender para você conseguir se libertar desse padrão mesmo, não repetir isso mais, não atrair mais essas pessoas para sua vida, que é muito importante, não é só identificar. Identificar tudo bem, a mulher identifica e agora o que que eu faço? Né? O que que eu faço? Eu tô num relacionamento abusivo. Agora, Essa é a muito bom. importância, né? A importância da gente se conhecer, se poderar, é essencial para a pessoa se superar, a pessoa não atrair isso e atrair um relacionamento saudável, porque pode, é possível, é maravilhoso, é lindo, e a gente pode sim ter um relacionamento super saudável, né? Somos merecedoras. Sim, acho que a gente está quase encerrando. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente responder, está quase encerrando. Se alguém tiver mais uma pergunta. Minha net está abusiva. A internet hoje ela é algo que impõe demais, né? Impõe muito. A gente tem que saber filtrar também as informações que a gente recebe aqui. Não é engolir tudo que a gente está recebendo, e sim administrar e saber lidar
com tudo isso, né? Para a gente não acabar sendo muito em excesso, né? Tipo, super militar e preto no branco, é isso, é aquilo. Tem que ser o que faz sentido para o seu coração, tem que ser o que faz sentido para você e para o seu parceiro, né? Se você ama o outro te ama, te respeita, te valoriza, vocês têm que entrar no consenso e trazer essa consciência para dentro de um relacionamento, né? E a própria dependência, né? A gente falou tanto do apego, o apego à internet também, né? Fazer um detox, viver o momento presente, que às vezes está todo preso ali no celular e esquece de curtir o companheiro, curtir os momentos, né? Tão que às vezes parece tão simples, mas depois a gente lembra com tanto carinho, né? Então vamos trabalhar um detox aí da internet também, às vezes que é importante. É, a beleza de uma mulher bem resolvida é única, exatamente, né? A gente Verdade. trazer esses limites. E às vezes a gente se conhecer também, porque a mulher tem que saber os seus limites. Muitas vezes esse autoconhecimento não acontece e você não sabe quais são os seus limites, o que você quer e não quer dentro de uma relação. E essa é a importância da gente se entender, né? Pra gente colocar o limite no outro e É saber o verdade. que a gente quer, né? Porque às vezes tem essa dúvida. Mas é isso, gratidão, 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 gratidão mesmo por você ter participado da live. Muita Gratidão, gratidão. Foi uma adorei. contribuição. Esse papo foi muito gostoso. Eu nem vi passar o tempo aqui. A gente. Rica troca, muito rica. Gratidão a todo mundo que trouxe aí suas perspectivas. Isso fortalece também, acho que a nossa troca, né? Se vai trazendo ainda mais conteúdo. Foi muito bom. Gratidão. Gratidão por todo mundo que acompanhou. E amanhã a gente vai ter uma live sobre um assunto muito importante também, que escolher estar com alguém é diferente de. Nossa, fugiu a palavra. Escolher estar com alguém é diferente de. Nossa, pertencer a alguém, né? Você ter essa pessoa na sua vida. Você não precisa do outro, você escolhe estar com o outro, né? Muito Então é bom. muito importante que a gente vai trazer essas questões também. Mas gratidão para todo mundo que estava na live, todo mundo que acompanhou a Gratidão. gente até aqui. Gratidão, Janaína. Gratidão, gratidão. Boa noite. Boa noite.